no dia de hoje, o Espírito Santo deseja falar exatamente ao seu coração que está passando por um tempo difícil, que está se sentindo sozinho, que encontra-se num deserto e que precisa ouvir a voz do seu Senhor. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo. E eu desejo te dizer o quão feliz eu estou que esse vídeo chegou até você, porque eu creio grandiosamente que o Espírito Santo vai ministrar algo grandioso no seu coração. E a palavra de hoje, ela está no livro de Lucas, capítulo 4. A gente vai estar falando sobre todo o contexto do capítulo, porém, para ler, eu vou estar lendo especificamente o verso 1 e o verso 2, que nos diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. A palavra que o Espírito Santo me entregou foi a palavra inserção. Mas qual o significado da palavra inserção e como, de uma forma ou outra, a palavra de Lucas 4 poderia estar relacionada com essa palavra? Quando pesquisado o significado da palavra inserção, é nos dito o seguinte: modo como uma parte está inserida, unida à outra. E como nós vimos que inserção significa o fato de algo estar unido a outro, nós vemos que aconteceu exatamente isso com Jesus no momento em que ele estava no deserto. Porque a palavra mesmo nos relata que Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. Ou seja, havia ali uma inserção, havia ali uma união. E essa inserção, ou seja, essa união entre Cristo e o Espírito Santo, fazia com que Jesus estivesse preparado para enfrentar aquilo que haveria de vir no momento em que ele estava no deserto, para ser tentado por Satanás. No capítulo 4 do livro de Lucas, nos é dito que Satanás colocava Cristo à prova, onde ele tentava Jesus com perguntas como no verso 3 nos é dito: o diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Porém, a resposta de Jesus, sendo muito sábio, dizia: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E daí em diante nós vemos Satanás tentando Cristo cada vez mais. Quando Satanás ele fazia a seguinte pergunta para Cristo: se tu és filho de Deus, Satanás ele sabia desde o começo a paternidade que o Senhor fazia sobre a vida de Jesus. Ou seja, ele sabia, ele tinha a certeza que Jesus era filho de Deus. Porém, Satanás, uma das artimanhas dele é colocar dúvidas em cada pessoa, assim como sendo com Cristo, a dúvida sobre a paternidade de Deus e a dúvida sobre a identidade. Então, naquele momento, Satanás tentava colocar em Cristo uma dúvida, uma incerteza sobre a sua identidade. Porém, a identidade de Jesus estava firmada, havia em Cristo um firmamento. Jesus, naquele momento em que ele respondia a Satanás, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele vinha, bem como ele sabia para onde ele voltaria. E ele não apenas tentava colocar dúvidas no coração de Jesus sobre a identidade dele, bem como ele também tentava persuadir Jesus, onde ele tentava oferecer uma autoridade a Cristo, uma autoridade essa que já pertencia a Jesus. E se a sua identidade, se a identidade de Jesus estivesse abalada, ele poderia não compreender, mas a identidade de Jesus estava firmada. Havia um firmamento sobre a paternidade do Pai sobre ele. Jesus estava cheio do Espírito Santo no momento daquela tentação que ele sofria no deserto. No verso 5, nos é dito o seguinte: o diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Bem como ele tentava enganar Jesus, como nos é dito no verso 9, 10 e 11, que nos diz assim: o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Porém Jesus, cheio do Espírito Santo, tendo sua identidade firmada, sabendo quem ele era e quem o Pai era para ele, muito seguro da sua resposta, respondeu à altura, dizendo: dito está,
Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Porém, dentre tantas as dúvidas, tantos os questionamentos, tantas falsas autoridades que Satanás tentava entregar para Jesus, a inserção entre Cristo e o Espírito Santo, ou seja, a união entre o Espírito Santo e Jesus, que fazia com que Jesus fosse cheio do Espírito Santo, o fazia sábio, o fazia forte, o fazia saber quem ele realmente era no Pai e para o Pai. Jesus tinha uma identidade firmada. Cristo se manteve íntegro em sua identidade porque ele estava firmado, ele estava numa unidade, num relacionamento, numa inserção com o Espírito Santo. Jesus ele se firmava com base na sua identidade no Pai e para o Pai, onde o Pai disse para o Filho: Tu és o meu Filho amado e em ti me agrado. Essa foi a frase do Pai a Cristo no momento em que Jesus foi batizado. Então Jesus ele tinha um real entendimento de quem ele era para o Pai, de quem ele era no Pai e tudo aquilo que o Espírito Santo fazia nele através daquela inserção, ou seja, de uma união entre ambos no momento da tentação. E o Espírito Santo no dia de hoje, ele te chama a também ser um filho posicionado, ser posicionado com uma identidade firmada. E a sua identidade é essa, ser filho amado, desejado e escolhido muito antes de estar no ventre da sua mãe. E quando você passar por momentos difíceis, o Espírito Santo deseja que você se lembre que, da mesma forma que ele esteve com Cristo, da mesma forma ele está contigo. O Espírito Santo, ele é o seu sustentador, ele é o seu lugar seguro, é ele que te enche, como fez com Cristo e em Cristo. Ele quer firmar a sua identidade, ele quer te oferecer muito mais que coisas terrenas, como Satanás fez, mas ele quer te oferecer um lar, uma família, uma morada no céu com o seu Pai. Falando sobre identidade, sobre morada, sobre lar, no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 20 ao 21, nos é dito o seguinte: A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O Espírito Santo no dia de hoje, ele te chama a se posicionar diante da sua identidade e da sua cidadania. Filhos posicionados são aceitos, moradores e cidadãos dos céus não aceitam as migalhas que Satanás e seus demônios e o inferno oferecem. Tudo que o inimigo oferece tem como fim residir com ele. Tudo que Cristo nos oferece, nós não somos merecedores, porém a misericórdia e amor dele nos alcança, nos torna filhos que têm um lar, uma morada com o Pai. E como nos é dito no verso 19 de Efésios, capítulo 2, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, se comporte como filho, haja como membro da família, viva uma identidade firmada e lembre-se da sua cidadania e obedeça ao Pai como morador da casa do Pai. Bem, essa foi a palavra de hoje. O Senhor, ele deseja falar com você sobre um relacionamento que ele deseja ter com você, sobre uma intimidade, sobre um aprofundamento de raízes que você precisa ter nele. O Senhor, ele te chama, ele te convida a ser um filho posicionado na sua identidade, e a sua identidade é ser filho, e a sua cidadania não é terrena, mas a sua cidadania é uma cidadania dos céus. Você é filho. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se a palavra tiver falado com você, se tiver sido a resposta de uma oração que você fez ao Senhor, eu te convido a deixar aqui nos comentários aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, se o Senhor respondeu aquilo que você desejava através desse vídeo. Oro por você para que você venha a ser um filho que caminha de acordo com as vontades do Pai, que você venha a ser uma pessoa posicionada em sua cidadania, em sua identidade, em nome de Jesus. Que você fique com Deus. Até o próximo vídeo. Lembrando que os vídeos são todas as quartas e todos os domingos também. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Fique com Deus e até quarta-feira.